Então, pessoal, Semeando Saberes é um projeto do Instituto Guatá, onde a gente tem o propósito de trazer mulheres diversas, mulheres de várias áreas profissionais, para contar suas histórias, para trazer motivação, inspiração para outras mulheres que nos acompanham e contar os seus projetos, divulgar os seus projetos e trazer bonitas histórias aí para mostrar para você que está em casa achando que a sua história não pode dar certo, que você não vai ter espaço, de que é possível sim, e de que muita coisa legal está acontecendo e que a mulherada aí está a 1000 por hora com produções incríveis, né? A melhor coisa é se conectar, né? Também o intuito da gente estar em conexão com essas mulheres, uma rede mesmo, né? Uma rede de inspiração, de apoio mútuo, né? De partilha de histórias, de trajetórias pessoais. Então, isso é muito importante. Exatamente. Isso mesmo. E, na verdade, o Semeando, hoje a gente está começando, né, Gabi, a segunda edição do Semeando Saberes. A nossa primeira edição, ela aconteceu em novembro do ano passado, de 2024. Aí veio fim de ano, aquela coisa toda. E agora a gente está retomando o Semeando, estamos fazendo a segunda edição. A gente ia estar iniciando a nossa primeira live na semana passada, mas infelizmente a nossa convidada teve um problema técnico naquela semana de muita chuva. Infelizmente ela chegou em casa e estava sem luz. Então, Alana, você está assim inaugurando a nossa segunda edição. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Agradeço já logo de partida você ter aceito o nosso convite. É uma satisfação ter você aqui conosco. E vou fazer uma breve apresentaçãozinha da Alana, breve mesmo, porque essa mulher faz muita coisa, é muita produção, é muito evento. Então, a gente faz um compiladinho. Então, a Alana é jornalista, atriz, escritora, e atualmente ela é a criadora da página no Instagram Ser Mulher no Brasil. Alana, obrigada por estar aqui conosco e vou deixar a palavra para você dar o seu boa noite. Primeiro, boa noite a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Carol, obrigada, Gabi. Para mim é uma honra, assim, poder participar desse projeto, né? Ter sido convidada, para mim é muito importante, como profissional e pessoalmente também. Eu acho que é fundamental que a gente crie essas conexões, essa rede mesmo, né? Para que a gente promova saberes, experiências e, quem sabe, motivar as pessoas, né? Motivar mulheres que querem fazer coisas e, sei lá, acham que não tem espaço, né? E motivar mesmo. Eu acho que é um propósito, motivar, inspirar, segurar na mão e falar, vamos. E lembrando também... Gente, desculpa o barulho aqui, que eu moro no 11º andar e é uma loucura, porque quanto mais alto, dizem que o som sobe. Então, desculpa, que passou a sirene. Tranquilo. Tá de boa. Só passando para lembrar também que as nossas lives a gente faz aqui pelo Instagram e a gente sobe para o YouTube, na nossa plataforma do Guatá. Então, quem chegar depois e também quem perder essa live aqui, a gente vai gravar e aí a gente sobe para a plataforma do YouTube e aí fica à disposição lá para quem quiser assistir a qualquer momento, para compartilhar também, tá bom? Muito bom. Então, bora prosear e conhecer a história aí da Alana, da nossa convidada. Alana, acho que seria legal a gente pegar um pouquinho aí a linha do tempo, né? Porque é tanta coisa para a gente falar, para a gente não perder, né? Não se perder. Acho que a gente podia começar aí falando um pouquinho da sua origem, né? De onde você nasceu e como que você chegou aí em São Paulo, né? As motivações que te levaram até São Paulo e como que foi aí um pouquinho dessa trajetória até chegar em São Paulo. Tá bom. Vamos lá, senta que lá vem história, mas eu vou tentar resumir, assim. Eu sou pernambucana, né? Eu sou filha de uma mãe solo, né? E minha mãe foi sempre uma grande fonte de inspiração. Né? Ela se formou em administração na Faculdade Federal, ela sempre foi, imagina, isso há muito tempo atrás. Tem até uma placa na faculdade com o nome da turma dela, e ela foi uma das poucas mulheres dessa turma que conseguiu chegar até o fim. Então, foi uma mulher sempre muito inspiradora, muito forte, muito batalhadora. E eu fui criada pela minha mãe, né, pela minha avó, morava na casa da minha avó, pela minha tia, e eu tinha uma espécie de babá, né? Era uma pessoa que tomava conta de mim, porque minha mãe trabalhava bastante, né? E então, eu cresci com uma referência muito grande de amor, de mulheres, uma referência de mulher
muito potente, muito poderosa, né? As minhas referências de amor são de mulheres, né? Porque eu não tive essa figura de pai, nem tinha avô, tinha tios, mas nada se comparava, até porque são mulheres, foram mulheres, né? Minha avó não está mais aqui, né? A minha babá, foram mulheres muito extraordinárias e de muita fibra, porque as coisas no Nordeste eram muito difíceis, né? Claro, mesmo sendo Recife, uma capital, mas ainda o Nordeste ainda traz muito, principalmente no interior, não que eu fosse do interior, mas é muito arraigado ainda o machismo, o patriarcado, sendo que na época eu não tinha ideia disso, né? Não sabia. Então, a minha origem já foi muito cercada dessa coisa do feminino e da mulher, né? E aí eu fui para o Rio de Janeiro depois, inventei de fazer faculdade lá, jornalismo foi minha quarta faculdade, né? Eu consegui uma desculpa, falei, mãe, eu estou fazendo publicidade aqui, mas eu quero fazer jornalismo, deixei para o Rio e tal, e eu consegui transferir e fui para o Rio. Até porque nessa época eu já fazia teatro, né? Eu comecei a fazer balé, na verdade, e aí depois eu fui para o teatro, porque eu achava que o teatro, porque eu gostava de escrever também, eu achava que o teatro ia me dar umas possibilidades. E eu acho que o teatro é um curso para a vida. Independente de você virar ator ou não, é um curso muito rico. Você tem contato com muitas coisas, inclusive com você, né? E aí eu fui para o Rio, porque no Rio tinha mais área para teatro, as artes cênicas, para jornalismo. E aí morei 9 anos no Rio, né? Fui para o Rio, comecei a morar sozinha, tive que ficar adulta, né? E lidar com todas essas questões de grana, de responsabilidade, né? E aí me formei no Rio, fiquei um tempo lá, fazia teatro, estagiei muito tempo na mesma empresa. E aí, quando eu me formei, veio uma coisa do tipo, onde é que eu vou agora? Porque o mercado de comunicação não estava tão aquecido, né? Não tinha essa coisa de rede social como é hoje, não era assim, era diferente, né? Isso eu estou falando de mais de 10 anos atrás. E aí eu falei, olha, eu acho que eu preciso ir para São Paulo, porque eu sempre fui muito, eu não tenho medo das coisas, eu boto a mão na massa e faço. Eu falei, como é que eu faço para ir para São Paulo? Eu preciso de sinais. E aí, o apartamento que eu morava, eu tinha que entregar ele em dezembro. E eu tinha pensado em vir para São Paulo em novembro. Eu tinha vindo para São Paulo, adorei São Paulo. Falei, cara, eu quero morar aqui. E aí, eu falei, mas eu preciso entregar o meu apartamento e tal. E como é que eu faço com grana? Eu tinha um carro. E aí, fui saber do apartamento. E o cara falou, não, seu contrato encerra em janeiro. Aí eu falei, esse é o sinal que eu estava querendo, assim, que eu estava precisando. E aí, eu vendi meu carro e vim para São Paulo conhecendo 3 pessoas. E aí, aproveitei novembro, dezembro, né? Fiquei procurando apartamento, aluguei apartamento, mandei a papelada, vim aqui, saí do Rio numa sexta de manhã, cheguei em São Paulo, isso de ônibus. 6 horas no ônibus, cheguei em São Paulo, fiquei 1 hora, vi o apartamento, dei ok, voltei para São Paulo, para o Rio. E aí, depois eu mudei. Poucos dias depois eu mudei para cá, para São Paulo, e estou aqui até hoje. Vai completar 13 anos. Mas é um resumo. Sensacional! Fala, Gabi, você ia dizer? Não estamos ouvindo. Ai, que pena. Agora sim. Agora estamos. Eu acho que você devia estar com a saída de áudio fechada. Agora a gente está ouvindo. Pode ser. Agora ficou perfeito. Alana, eu queria te perguntar o que te chamou a atenção em São Paulo? Que você... As possibilidades. As possibilidades. Assim, São Paulo é uma cidade muito cosmopolita, né? E que as pessoas se acessam. As pessoas no Rio e fora do Rio têm uma imagem muito equivocada do paulistano, né? Até porque o paulistano, mesmo tendo nascido em São Paulo, ele não é só o paulistano, ele sofre influência do mundo inteiro, porque o mundo inteiro está aqui. Eu ando numa rua, eu estou ouvindo alguém falando japonês, eu atravesso a rua, tem alguém falando árabe. Isso é muito fascinante. E isso, de forma inconsciente, te traz uma liberdade para experimentar. Sim. Né? E aí eu já escrevi para teatro, e aí comecei a escrever, e comecei a atuar, a criar projetos. Eu sempre fui muito eu sempre percebi que as coisas são muito grupos e panelas. Você tem o seu grupinho aqui, você tem aquele grupinho ali, e para entrar, às vezes, você tem que mudar quem você é. Ou então puxar saco. Se tem uma coisa que eu não sei, puxar saco. Eu não puxo saco. E aí eu falei, então eu vou fazer a minha gangue, a minha turma. Né? E aí eu sempre tive muita sorte, não sei se sorte seria o termo, mas de cruzar com pessoas também com essa energia e muito dispostas. Porra, vamos fazer acontecer? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. E aí fiz sarau na Praça Roosevelt, né? Aí fiquei sócia de um bar, que a gente também promovia saraus na Galeria Metrópole. E aí eu fui me metendo nas coisas, fui conhecendo as pessoas também, né? E fui fazendo projetos e criando coisas para movimentar cada vez mais a cidade e me movimentar também. Muito bom, Alana.
Você tinha comentado, né, na préviazinha que a gente fez, que você escreveu durante algum tempo para uma revista de moda, né? Escrevi. A Gabi, ela é formada em moda. Eu escrevi numa revista de moda que a Couve. Acho que foi meu primeiro emprego como jornalista aqui. Né? Uma coisa que é legal, São Paulo me deu muitas possibilidades de trabalhar. Eu trabalhei com assessoria de imprensa, trabalhei como redatora, trabalhei entrevistando as pessoas. Na área de comunicação, de alguma forma, eu já meio que tive metida ali em várias camadas, assim. E eu sempre gostei de moda, eu sempre curti muito moda, porque eu enxergo além. A moda não é só a coisa, o lado fútil que tem. Moda expressa o seu sentimento. Se você tá com a camiseta branca e uma calça jeans, você tá querendo dizer alguma coisa. O tempo inteiro a gente tá querendo dizer alguma coisa. Eu vi uma coisa muito interessante que os adolescentes, eles gostam muito de usar moletom, né? E botam capuz. Por quê? E aí foi feita uma pesquisa porque eles se sentem acolhidos. E eu usei moletom essa semana porque eu queria ser acolhida. E realmente, assim, a roupa, o que a gente veste é muito poderoso, fala muito sobre a gente. Fala muito sobre a sociedade, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, moda é cultura mesmo. Exato. Porque a gente consegue fazer uma análise social, né? De geracional também, social. Exato. Através da linguagem das roupas, de como as pessoas vestem, status ou não. Das tribos, né? De toda a diversidade mesmo, a gente consegue fazer a leitura. Hoje em dia, com a padronização da moda, de todo mundo se vestir igual, também é uma leitura, né, dessa pasteurização, assim, de como se vestir, de como as pessoas estão pensando. Então a moda dialoga muito com a sociedade, né, o tempo inteiro. Total, é porque eu acho que teve uma coisa assim que as pessoas glamorizaram muito a moda e colocou a moda no status, que tem muita gente que fala, nossa, mas é fútil. Não é fútil, vai muito além, né? E exatamente o que você falou. Muito bom essa diversidade de variedade de áreas de trabalhar, né? Porque realmente abre um mundo, né? Um leque de informação. Eu adoro roupa. Eu não uso estampa. Então, para mim, é difícil. Eu não consigo usar estampa. Assim, há alguns anos eu tirei a estampa da minha vida. Então, eu tenho que quebrar a cabeça. Tem uma pergunta para fazer em relação a isso. Eu tenho que quebrar a cabeça ali e achar mecanismos para também achar roupas, né, que eu me sinta bem, mas é muito limitado, assim, a minha vida é um pouco difícil. E Alana, e tem tudo a ver, eu acho, assim, que essa pergunta do perfil do ser mulher no Brasil, que é preto e branco, né? Preto e branco, total. E aí eu já te pergunto isso, assim, se você chegou, qual foi, que eu pensei nisso, né, vendo todo o perfil em preto e branco, qual foi o processo que você entrou para você chegar nessa linguagem, nessa comunicação visual mesmo, toda em preto e branco? Eu tenho uma coisa minha, por exemplo, eu escrevi um livro. Antes de saber o que eu ia falar, eu tinha um nome. Eu queria montar um Instagram feminista. E quando eu pensei no nome, eu falei, tem que ser preto e branco. E veio a ideia do preto e branco, primeiro, porque a gente não está ali falando de coisas super divertidas. Né? Ali são coisas sérias. E uma coisa que eu tinha conversado com a Carol, ali eu não tô. Eu acho que a cor, ela vende o produto, e eu acho que o preto e branco não, ele vende a ideia. Então, e criar também uma coisa que é muito importante na comunicação é ter uma identidade. As pessoas chegarem ali e falarem, cara, isso é ser mulher no Brasil, sabe? Porque existem tantas cantoras incríveis que se destacam e outras não. Porque aquelas cantoras que se destacam, elas criam identidade. E você sabe, onde você ouvir, que é aquela pessoa. E isso serve para tudo na vida. A gente precisa criar uma identidade, um RG. Um RG do que a gente vai fazer. Então, era uma coisa que eu queria muito, até porque também tem outras pessoas fazendo, e tem muita gente que está também montando páginas feministas e pede para me seguir, eu sigo todas, porque eu acho o máximo, a gente tem mesmo que espalhar isso. Então, quando eu pensei, eu falei, tem que ter uma identidade. E o fato também de não gostar de coisas muito coloridas, assim. Minha casa é toda preta, branca e amarela. Alana, mas antes da gente chegar 100% no Ser Mulher no Brasil, eu gostaria de voltar um pouquinho e resgatar o Eugênia, que é fantástico, porque eu acho que o Eugênia, eu acho que ele é um início dessa coisa, dessa mulher feminista que estava nascendo, né? Exatamente. Fala um pouquinho do Eugênia pra gente. Eugênia é um espetáculo que eu escrevi, teatral, né, um solo, que conta a história da primeira feminista brasileira, foi Eugênia Álvaro Moreira.
eu sempre tive essa coisa eu ficava muito puta com as coisas que eu via na TV, de feminicídio, dos caras sempre saindo impune e fazendo o que quiserem. Mas isso era uma coisa que estava muito ali no canto, porque eu já fazia tantas outras coisas. Eu falei, não vou me meter com isso. E aí uma amiga minha abriu um bar na rua Eugênio Cônego, em Pinheiros, e ela, conversando comigo, me chamou até para trabalhar lá, dar uma assistência para ela. E o nome do bar era Eugênia. E aí ela me contou, Eugênia, não é porque é o feminino do Eugênio, é porque teve essa mulher, ela me contou a história inteira da mulher, e eu fiquei assim, encantada. Parece que foi tipo, tlim, sabe, aquele... E aí, uma semana depois, 2 semanas depois, eu sentei um dia de manhã e escrevi o texto inteiro de Eugênia. E aí, chamei uma amiga minha, que é a Juliana Beth, que é diretora, atriz, cantora, e falei, Ju, ela estava num momento difícil, falei, Ju, você topa dirigir? Eu tenho trabalho aqui, vamos fazer, a Ju, topo. E foi maravilhoso, a gente fez umas micro temporadas aqui em São Paulo, aí depois eu fiz Sescs, 2 Sescs, Catanduva e São Caetano, e aí o ano passado eu estava muito atribulada de coisas e não fiz, aí agora a gente vai voltar em parceria com o Espaço 155 e com o Acervo 1402 para fazer uma temporada em abril. Então, aí teve Eugênia, que já deu esse clique, e eu comecei a estudar e pesquisar muito sobre feminismo, sobre os direitos das mulheres, e assim, são coisas absurdas. Minha mãe é da década de 50, nasceu em 1950, a mulher começou a votar, 6 anos antes. São coisas muito recentes, né? A gente não podia jogar futebol até... Eu já era nascida. Não, foi em 77, Mas, enfim, não podia jogar futebol, não podia se divorciar, uma série de coisas. E é um passado muito recente, né? E a gente não se dá conta disso. Muito. A gente não se dá conta. Eu me deparei com um livro há pouco tempo, Alana. Ele tem uma capa prateada, ele é super bonito. Salvo engano, eu acho que ele é Mulheres Fantásticas, alguma coisa assim. E no final dele tem uma linha do tempo exatamente disso que você está falando, desde 1800 e um pouquinho, alguma coisa, e vem vindo, né, 1900 e tal, e é exatamente isso que você está falando. Recente, a gente choca de, tipo assim, coisas que a mulher precisava pedir autorização para o marido para poder fazer uma viagem. Então, muito ontem, assim, tipo, coisas assim de 30 anos atrás. A gente fala, não, gente, não dá para acreditar, é assustador, assim, é bizarro. É assustador, é bizarro. E é muito recente, sabe? Muito recente. Então, e eu fui vendo essas coisas, e eu tava muito indignada, falei, vou criar um Instagram. E aí eu falei, vai ter que ser mulher no Brasil preto e branco. As primeiras coisas que vieram, assim. E no começo, a ideia original era só trazer depoimentos de mulheres, né? E aí pedia para as amigas das amigas, fazer depoimento e tal. Então, eu comecei de uma forma muito despretensiosa. Na verdade, era um clube da Luluzinha ali, sabe? Da gente falar e se sentir como... Mesmo que, eu quero confrontar o sistema, mas ali só aquele grupinho de amigas. E aí, eu comecei a fazer postagem, uma aqui, outra ali. Mas, assim, nos primeiros anos do Mulheres, era muito... E eu fiquei quase 1 ano sem postar no Mulheres, assim. Eu meio que deixei de lado. Mas ia lá, postava um dia, ficava 2 sem postar, aquela coisa. Vou postar quando eu lembrar de postar, né? Mas fiquei mantendo a página e eu encontrava as pessoas e todo mundo falava, cara, sua página é muito legal. Poxa, posta umas coisas. As amigas, né? Posta umas coisas, caramba, sendo que eu sempre trabalhei muito, né? E para você, pode parecer, não, é tranquilo, mas não é. A gente perde um puta tempo ali, pesquisando o que vai postar, criando postagens, porque para a coisa engajar tem que ter toda uma estratégia ali, do que você vai usar. Não é assim. Eu faço postagem na cama, eu acordo 6 horas da manhã, já estou vendo o que eu vou postar, tal... Vou postar isso, aí de repente falo, não, isso não vai reverberar tanto por conta do horário. Então, eu tenho que mudar. Então, assim, eu já acordo trabalhando, né? Então, não é principalmente nesse momento que eu estou agora, né? Que de dezembro para cá, eu decidi me dedicar integralmente ao ser mulher, né? Porque eu tinha outro trabalho fora, né? Eu fazia as coisas das pessoas acontecerem e a minha não acontecia, né? E aí eu falei, nossa, mas tem uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sei fazer e que eu sei que ajuda mulheres assim, a se conectarem. Eu escuto coisas do tipo, nossa, a postagem de hoje foi pra mim. Aí marca amiga, sabe? O meu direct, o direct do Ser Mulher bomba. Eu não tô nem mais postando no meu pessoal, porque... sabe, não dá. Eu tenho mais o que postar, porque eu já tô tão focada no outro. E aí, em dezembro, eu falei, cara, eu preciso dar um rumo pra minha vida. E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de arriscar. Eu não tenho medo. E eu tenho a seguinte frase que eu vou tatuar em breve, vou arrumar um espaço. Eu nunca perco. Quando eu não ganho, eu aprendo.
Então, eu me preparei financeiramente. Repete, Alana, a frase. A frase é: eu nunca perco. Quando eu não ganho, eu aprendo. Muito bom. Então, o que eu fiz? Eu me estruturei financeiramente esse ano, né, em 2024. E aí, começo de dezembro, eu falei: agora é a hora. E de dezembro para cá, eu dupliquei o número. Hoje, eu tive 300 novas seguidoras. Eu dupliquei o número de seguidoras que eu tinha de dezembro para cá, quando eu comecei a me dedicar. E aí, óbvio, eu ainda não tenho nenhum retorno financeiro. Eu falei para ela, meu pagamento é super emocional, das pessoas me escreverem e falarem e tal. Mas eu quero cada vez mais expandir e levar mesmo esse conteúdo e abranger o quanto mais pessoas eu puder, sabe? Não só pelo Instagram e fora do Instagram. E é isso, né? Não é, não quero ser nenhuma musa inspiradora, porque eu não sou nenhuma musa inspiradora. Mas eu quero mostrar que é possível. Imagina, um celular na mão, uma boa ideia, um propósito, a gente vai longe. E o mais legal, né, Alana, que eu acho, né, Gabi, que foi uma das coisas que chamou muito a nossa atenção, que a Gabi, quando falou da página para mim, que assim, você estava fazendo uma abordagem com uma pergunta muito simples, mas que carrega tanta coisa, que você chegava e falava assim, para você, o que é ser mulher no Brasil? E a gente falou, cara, é uma pergunta que parece simples, mas que ela pode trazer tanta coisa ali e que vai despertar tantos gatilhos, tantas reflexões, que a gente achou bárbaro, assim, essa abordagem que você foi fazendo para as mulheres, né? E agora nas ruas, né? Eu estou ampliando um pouco, eu pergunto, além do que é ser mulher também, quais as maiores dificuldades, né? E o que você acha do homem brasileiro? Porque ele acaba sendo a persona, né, que gera algumas questões e alguns problemas, né? Tem uma frase que, inclusive, polêmica, que é assim: nem todo homem, mas sempre um homem. Eles ficam putos. Não, mas eu não. Tem até uma vez eu falei pra uma, cara, tudo bem, se você não é, tudo bem, mas precisa ficar se doendo, eu não. Tá bom, ok. Né? Porque tem muito essa coisa de parece que eles já entram numa defensiva, né? Esquerdomacho. Qual a abordagem que você faz, mas por quê? Porque está muito projetado essa coletividade, né? E essa blindagem masculina, né? Então, tipo assim, é o que nós não estamos falando de você. A gente está falando de um patriarcado, é uma estrutura, né? Justamente por isso que não é uma questão assim de mulheres contra homens. Não. É uma questão de uma estrutura que vai para muito além de um cara. E é o que você falou. Se você não faz, massa, então fique em silêncio, porque isso não é para você. Exatamente. Mas tem uma dor aí, né? Já vem logo, você deve estar bom, tudo bem, tudo certo. Não é sobre você. Exatamente, é muito além de tudo isso, né? E Alana, deixa eu te perguntar do livro, porque a Alana, gente, é atriz, escreve peça, é jornalista e tem livro escrito, que é o Não Vou Chorar para Não Borrar o Meu Rímel, é isso? Só não choro para não borrar meu rímel. Amei esse nome. Foi escrever o livro, eu queria o nome, veio o nome, eu penso diferente, é uma loucura. Eu falei, eu vou escrever um livro que eu também escrevi em uma semana. Só não choro para não borrar meu rímel. E aí eu escrevi esse livro também em uma semana. Eu escrevo muito rápido. Porque eu falo, a ideia vem e eu preciso, e vai fluindo, assim. Claro que quando eu vou escrever um solo, a linguagem do teatro é diferente. Mas para tudo isso eu uso uma premissa. Eu me coloco no lugar do público. E quando eu estou escrevendo, eu crio muitas imagens. E criar imagens é uma coisa que me ajuda muito a escrever. E aí eu vou numa narrativa e sai tudo de uma vez, assim. O livro, eu queria escrever um livro, e eu queria escrever um livro... Minha linguagem de escrever é uma linguagem muito pop, muito contemporânea. E aí eu escrevi um livro que conta a história de uma mulher que, uma noite na vida dela, muda todo o rumo do que ela tinha planejado. Né? Ela é uma jornalista, mas é meio frustrada, e trabalha numa assessoria e vai cobrir a última noite do BBB. E no Rio de Janeiro, e lá acontecem coisas, e depois ela volta para São Paulo e acontecem coisas, e muda completamente o que ela tinha planejado para a vida dela. O fio do livro é o seguinte: a gente planeja, e basta uma vírgula e muda todo sentido, tudo muda o tempo inteiro. Então, basicamente, essa história da Cecília, que meu nome é Alana Cecília, as pessoas me perguntam, mas é baseado em você? Eu falei, não, tem muita coisa minha, porque não existe você escrever qualquer coisa e não ter minimamente alguma coisa sua ali. Tem muita coisa minha, mas também tem muita coisa que não é minha. Muito bom, então fica para a galera aí. E tá na segunda edição.
Massa, muito bom. Então, ó, pra galerinha aí, peça de teatro Eugênia e o livro Só Não Choro Pra Não Borrar o Meu Rímel. Maravilha. Eu queria até perguntar para você sobre todas, assim, o teatro e também a comunicação, e né, uma página também com muitos seguidores. Eu imagino que em algum momento devem aparecer críticas, né? Em algum momento deve surgir críticas, com qualquer trabalho, né? Eu acho que surgem, mas quando a gente se expõe, quando a gente é um corpo no mundo, né? Se colocando e colocando, né, coisas que são tão debates que são polêmicos ainda, né? Então não é uma coisa polêmica ainda, né? Que nem você falou assim, a gente faz as pessoas se questionarem muito, dispara muitos gatilhos, não é qualquer coisa, né, que é colocado. Como que você lida com as críticas? Olha, para não desistir. Assim, no teatro não tem, né? Porque é uma coisa mais específica ali. O Ser Mulher no Brasil, como está crescendo, aparece haters, né? Que a gente chama. E são homens todos. Todos os haters que aparecem. Eu fiz, por exemplo, uma postagem que era uma mãe com um filho e ela fala, o menino fala, ai mãe, preciso te falar uma coisa, eu sou gay. E a mãe fala, ufa, que alívio, pensei que você fosse dizer que era fã do Neymar. Cara, acho que tá com mais de 10 mil essa postagem. Eu repostei. Você repostou? E eu repostei, que eu achei fantástico. Então, eu tenho esse cuidado. Até já me perguntaram, ai, parabéns, a equipe de vocês. Eu falei, então, não é equipe, sou eu mesmo, sozinho, faço tudo. E como eu tô tendo esse tempo, então, assim, todo mundo que reposta, às vezes só tá os pontinhos, assim, e eu vou curtindo todo mundo. E eu vejo tudo. Eu consigo ainda ter esse domínio de ver. Então, por exemplo, quando eu vejo um cara que bota, tipo, ai, um bando de mal comida, ai, vocês odeiam homens e tal, normalmente não vale a pena replicar e bater boca. Então, o que eu faço? Eu vou no Instagram dele e, pum, bloqueio. Então, é assim que eu tenho lidado, porque não são... Acho que 1 ou 2 fizeram assim, cara, mas o cara joga bola pra caramba, porque ele é tão... odiado, falei, cara, porque o histórico dele pessoal é péssimo e tal. Então, alguns, né, que chegam de uma forma questionando, mas sem baixaria, ou então querendo entender porque as pessoas desprezam muito esse jogador, né? É uma coisa extrema. Ou você ama ou você odeia, né? E pelo que eu tô vendo, muita gente odeia. Assim, muita gente. É pública, né? Que precisa ter responsabilidade com o que faz, exatamente, né? Exatamente. Então, e que é fogo, assim, eu não gosto de futebol, eu não acompanho futebol, não torço pra time nenhum, mas as pessoas falavam que ele era um bom jogador, né? No começo. Mas eu acho que meio que se perdeu, se deslumbrou. Eu não gosto de futebol. E uma amiga minha uma vez falou uma coisa muito, muito assertiva. Eu não gosto da cultura do futebol, porque é uma cultura muito machista. Porque eu tenho bode de jogador de futebol e realmente, assim, os meninos vêm do nada e de repente eles têm tudo. Eles não têm uma preparação psicológica. Eu não estou passando pano para ele, não, porque eu não passo pano para essa gente. Mas é muito complicado. E no futebol, isso é muito escancarado, né? Você pode ver, quando eles ascendem socialmente, a primeira coisa que eles arrumam é uma mulher loira. Eles esquecem aquela namoradinha que estava com eles desde o começo e eles pegam uma loira gostosa porque é o troféu, né? E aí a gente volta para essa estrutura patriarcal, né, Alana? Que assim, o futebol, ele é uma potência, na verdade, comercial. Vai muito além da questão esportiva unicamente, né? Na verdade, os caras, eles ganham muito mais, às vezes, com o publi do que com o próprio jogar o futebol em si, né? Virou uma máquina de fazer dinheiro. E aí a gente volta nessa estrutura patriarcal no sentido de que você tem mulheres incríveis, times de futebol feminino sensacional, a nossa seleção brasileira feminina dando show nas competições que participam, e muitas vezes você vê mulheres que acabam desistindo da carreira de ser atleta, de ser uma jogadora de futebol, literalmente porque ela não consegue sobreviver do esporte, e é um esporte que se você quer ser uma atleta profissional, você vai ter que se dedicar 100% àquilo, muito treinamento, muita dedicação. E a mulherada, tipo assim, ainda não tem nenhuma valorização, não tem nenhum respeito, não tem nenhum olhar ainda melhorou muito, lógico, mas tá, assim, é uma distância abissal do que é o futebol masculino para o que é o futebol feminino. E é um terror isso. A própria Marta, ela foi campeã mundial, a melhor do mundo várias vezes, essa mulher era para ser... Ovacionada. Pelé. Então, mas assim, falam a Rainha Marta, mas cadê a Marta? Cadê?
Não, e também fora muitas que foram inviabilizadas e desde o começo, né? Assim, pelos boicotes familiares, que a gente sabe que tem muitos empecilhos, né? Assim, sim, tanto do micro para o macro, mas às vezes não chega no macro por causa do micro mesmo também, né? Então, tudo isso dificulta a ascensão mesmo, né? De ter a oportunidade mesmo de chegar ali no topo, mas assim, né? Fechando o que você me perguntou, em tudo que você for fazer na vida, você pode estar fazendo perfeitamente correto, vai ter gente para criticar. A gente precisa estar fortalecida, né? E a gente precisa ter muita confiança e foco no que a gente faz. Né? Quando os primeiros haters, quando eles apareceram, eu falei, será que eu respondo? Será que eu vou bater boca? Não, porque vai ter. Eu não vou me desgastar. Já é um super trabalho. Eu pesquiso, eu posto, eu fico acompanhando, eu respondo às pessoas. Eu não vou perder energia com isso, né? Então, é assim que eu tenho lidado, que eu tenho conduzido. Não sei se vai mudar, né? A tendência é que, com o crescimento, possa acontecer mais, mas eu pretendo me blindar da melhor forma disso. Porque a gente Sim. eu posso fazer, porque vão existir sempre. Com toda certeza. Com certeza. E Alana, ao longo desse período aí do Ser Mulher no Brasil, tanto ou por mensagem escrita, né, que você recebe no direct, ou mesmo quando você vai às ruas, qual foi o relato que você já recebeu, assim, de alguma mulher que mais mexeu com você? Olha, tiveram dois, porque no começo, quando apareceu a ideia de fazer o Fala Mulherada, para quem não conhece, eu vou nas ruas, eu pego personagens, como a gente fala, né, mulheres reais, que topam me dar essa entrevista, porque ela é curta, né, e responder a pergunta, o que é ser mulher no Brasil, quais as dificuldades, né, e o que você acha do homem brasileiro. Então, nessa última temporada, eu tive duas que foram fortes, assim, a de uma mulher, que eu até já publiquei, e que ela me falou que até sonha, tem pesadelo, de medo de andar na rua, que ela já foi assediada sexualmente, quando era mais jovem, e que ela vivia eternamente com medo, que quando ela sai com o namorado dela, que inclusive noivo, que inclusive estava lá perto, esperando ela dar entrevista, ela bota determinada roupa. Quando ela tá sem ele, ela não sai com aquela roupa, mesmo que ela tenha vontade de sair, mas porque ela não se sente segura. E ela falou, é medo, assim, eu tenho pesadelos, olha a que ponto. Né? E ela também falou, né, com todas as letras, que foi assediada. Eu achei muito corajoso da parte dela, porque a gente meio que não gosta de se expor, né? A gente fica ali com, não sei, e ela falou assim na lata. Eu achei muito poderoso. E uma outra, nesse mesmo dia, que ela me falou que sofria assédio no trabalho. O cara da portaria estava assediando ela, né? E ela fazia queixa e nada, ele continuava lá trabalhando. E eu até perguntei, mas a empresa não fez nada? Ela falou, olha, fez, mas depois de ter feito muita coisa, de ter gravado coisas, ela precisou chegar nesse extremo. A palavra dela não adiantou. Então ela precisou gravar, ela precisou meio que juntar provas e pressionar muito para esse cara ser demitido. Então, é uma coisa que é muito pertinente, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo convive ali em ambiente de trabalho e tem muito assédio. Né? Então, também achei corajoso dela chegar e falar, né, se expor dessa forma. E eu acho que os ambientes de trabalho são um grande celeiro para assédio. Eu, particularmente, vejo assim, é porque as pessoas não falam. As pessoas têm medo de perder emprego, as pessoas têm medo de serem mal vistas, as mulheres têm medo de, mas ele vai dizer que fui eu que provoquei, fui eu que dei mole. Mas, para mim, o ambiente de trabalho é um celeiro para assédio. E é tão doido, né, Alana, que você está falando essa coisa assim, né, da mulher ter a coragem de falar e tal. Sabe onde que me remeteu, assim? Esses dias eu estava revendo uma reportagem falando sobre aquele caso muito complexo do João de Deus. E aí, um relato acho que de uma delegada ou alguma coisa assim, que aí foi aquele jogo de cadeia, né, que vai acontecendo, que a primeira relatou, exatamente, essa queda de dominós, né, que a primeira foi lá e denunciou, e aí foi vindo. E aí teve um desses relatos, que aí a mulher, ela virou e falou assim, então, assim, aquilo arrebatou todo mundo, pegou todo mundo muito de choque e tal, mas aí, tipo assim, surgiu depois 5, depois 10, depois 15, aí, tipo assim,
Quando eram 15 mulheres, aí a gente falou, não, peraí, a coisa é séria, porque são 15 mulheres. Aí você fala, gente, então quer dizer, a palavra de uma mulher não vale? Exato. Só se tiver 15, 20 mulheres, Exatamente. que aí as pessoas realmente vão começar a acreditar que aquilo está acontecendo. Exato. Isso é muito cruel, cara. Tá. E é por aí, né? Porque no fundo, ninguém quer se expor, ninguém quer sair da zona de conforto, sabe? Poxa, aqui tá bom. Eu vou lidar com os meus medos, com os meus traumas, com as minhas questões. Né? Mas... E eu acho que porque a mulher ela fica muito nessa coisa, assim, não vão acreditar em mim, né? Também. Você sabe que eu não ando com frequência de transporte público. E quando eu ando de ônibus. Essa semana eu andei. Quando eu sento no transporte público, a primeira coisa que eu penso e eu tento em horários que os ônibus não estão cheios, né? Pegar a linha, eu moro aqui no centro de São Paulo, então eu pego a linha mais vazia. E o que aconteceu essa semana? Estava no ônibus, várias cadeiras vazias, me vem um homem, mais ou menos de 50 e poucos anos, uma regata, ele subiu a regata e fez um cropped, né, da regata. Com a barriga imensa de fora, cheia de pelo. Eu falei, nossa, que nojo. Ele vem e senta do meu lado. Na mesma hora, e bota a mochila nas pernas. Foi uma loucura, Carol, porque assim, eu não sabia se eu dizia, saia do meu lado, eu não sabia o que fazer, mas eu tive medo. E olha que eu sou... Depois a mochila e se arreganhou, assim, e te deixou imprensada lá no ele subiu a regata, ele ficou com a barriga de fora, cheia de pelo lá. Ele estava praticamente sem camisa. Sendo que tinha várias outras cadeiras, inclusive na janela, para ele sentar. E aí, imediatamente, quando ele sentou, eu levantei, puta, e fui para o outro lado. Porque foi um misto de coisas. Cara, para esse homem desabotoar a calça, é um pulo. Eu estava numa cadeira mais atrás. Né? E outra, tinha tantos outros lugares, inclusive na janela, cadeira vazia dos dois lados, ele podia botar a mochila ali do lado, né? Mas ele sentou exatamente do meu lado. E aí foi um misto de, primeiro, super inadequado, ele tá quase sem camisa, juro. Ele subiu a regata que ficava aqui, como ele tinha barriga muito grande, só tava coberta a parte do peito. Tava nu. Para mim aquilo tá nu, com a regata. Então, e na hora, eu só consegui me levantar e fiquei com muita raiva. Porque você fica atônita. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. E eu fico pensando, puta merda, e essa mulherada que tem que pegar transporte público todo dia, o que é que deve passar? É muita coisa, viu? Que eu É muita coisa. 12 anos e olha, eu já vi tanta coisa. Eu sempre ficava falando, eram todos os tarados. Aí era então... o tarado do cabelo, aí tinha um tarado da saia, que ele fica com o dedinho levantando a saia, o tarado que fica tirando o cabelo, o tarado que fica não sei o quê. E se aproveitava, assim. Então, já passei por muitas situações, assim, muitas que eu via acontecendo. Eu não tinha coragem de falar, de parar. A maioria das mulheres não, sentiam constrangimento, porque eu ficava muito como observadora, né? E aí eu ficava reparando, assim, que eu também não tinha coragem. Então, inclusive, uma vez, quando eu fui abordada, eu contando pra minha filha com 14 anos, mas tava indo pra escola, foi a primeira vez que aconteceu, eu fui abordada, né, por um senhor lá que tava ali se masturbando me chamou pra fazer isso na minha frente. E eu tinha 14 anos, a idade da minha filha hoje em dia, e eu contei pra ela essa história, pra ela tomar cuidado. Eu já passei por isso também. Eu também. Mas é muito comum, eles ficam fora da escola, porque eles já ficam esperando essa situação acontecer. E assim, eu paralisei. Eu tenho uma amiga que foi o mesmo cara abordou e ela já gritou, xingou, anotou a placa. Mas cada mulher tem uma reação, né? Um tipo de reação. O meu é paralisar. Então, muitas mulheres paralisam e não conseguem reagir, falar, eu paralisei. Então, a minha dá um escândalo. Mas eu não esperava, assim, eu fiquei tão atônita porque eu estava dentro do ônibus. E ele, obscenamente, não fez nada. Mas assim, primeiro que ele não podia estar dentro do ônibus sem camisa, praticamente. Sabe? Sentar do lado de uma mulher, você quer ficar sem camisa, vai para o outro lado. Você não tem que estar junto de uma mulher. Mas é muito louco, cara. Então, o transporte público é um ambiente de muita vulnerabilidade para a mulher. Eu acho que se a gente fizer uma enquete mundial, todas as mulheres que pegam transporte público, cara, eu acho que vai ser 99% das mulheres que já passaram por situações, assim, extremamente indelicadas, assim, para dizer o pouco, né? Mas não é isso que eu fico pensando. Não é para ser assim. A gente não pode. A gente não é presa. Sabe, até no transporte público, porque se você for falar para o motorista, muitos podem fingir demência. Eu lembro na época de máscara, cara, o que entrava de gente sem máscara e falava para o motorista. Nessa época eu andava mais de ônibus. O motorista tá sem máscara, ele não posso fazer nada. É isso. É lavar as mãos. Ninguém tá nem aí para ninguém. Entendeu? Existe esse clube do Bolinha, que macho passa pano para macho.
Exatamente. Não, e aí tem aquele monte de coisa que a gente já tá careca de ouvir, né? Tipo assim, mas vai pegar um transporte público com uma calça jeans apertada? E daí? Ai, mas vai pegar o transporte público com uma saia? Fala, meu amor, nem que eu tivesse de calcinha e sutiã, isso não autoriza ninguém a passar a mão no meu corpo. Exatamente. Mas aí Né, a gente amor? estava conversando, eu falei isso hoje com a minha terapeuta. Essa geração que está vindo agora é uma geração já com outra cabeça, porque tem essas mães como vocês que estão fazendo esse trabalho aí, conscientizando esses meninos, educando esses meninos de forma potente e essas meninas também. Mas essa geração que já está aí, que a gente convive, ou mais velha, não. Eles acham que o mundo, Carol, Gabi, foi feito, as leis foram feitas para homens, por homens. Há muitos anos, né? Já há muitos e muitos anos. Exatamente. A gente, com essa coisa toda do empoderamento, do feminismo, né, correndo atrás das coisas, a gente conseguiu dar vários passos, mas ainda falta muita coisa. Quando a gente fica constrangido em pegar um ônibus porque não se sente segura, tem alguma coisa muito errada. Né? Muito errada. Quando um homem se sente à vontade para se masturbar na frente de uma mulher que ele não conhece, no lugar público. Não, gente, pelo amor de Deus, isso é muito bizarro, né? Isso é muito bizarro. É podre. Tem muita coisa a ser feita, assim. Eu sempre voto em mulheres feministas e sempre voto em mulher, assim. Né? A não ser que não tenha jeito, eu voto num homem, porque não tem, tipo, aqui em São Paulo tinha o lado direito e da esquerda, eu fui na esquerda. Porque é um homem mais alinhado com essas pautas e tal. Mas, assim, a gente precisa também pressionar essas mulheres que a gente colocou lá. Total. E outra coisa, não vai respeitar multa. Cadeia, de fato, qual é a ideia que se tem? Brasil é um país sem lei. A pessoa mata, 2 dias depois sai pela porta da frente. Medida protetiva, nada, vai lá e mata. A gente precisa ser mais rigoroso e a gente precisa estar em cima disso. Hoje eu vi uma analogia que eu achei muito maravilhosa, falando assim, que o patriarcado, o machismo, é um homem com uma bota no pescoço de uma mulher, pisando no pescoço de uma mulher. Que a feminista é a mulher que grita para o homem tirar a bota do pescoço dela. E os outros homens, a estrutura social, a que chama a mulher que está pedindo para tirar a bota do pescoço de histérica. Que o problema não é a bota no pescoço, que o problema é ela gritando para o homem tirar a bota do pescoço dela. Exato. E que tem mulheres que já estão acostumadas com a bota no pescoço e que criticam aquela que fala assim, gente, mas é só uma botinha no pescoço, tudo bem, a gente consegue ainda respirar um pouquinho. E aí eles construíram uma analogia tão legal, que eu falei, é isso, gente. Tipo assim, desde quando uma pessoa tem que viver com uma bota no pescoço e achando que aquilo é normal, né? Sendo pisada por uma bota no pescoço. Exato. E eu só estou pedindo para tirar essa bota do meu pescoço. Exato. Eu não quero exterminar o homem que está pisando no meu pescoço. Eu só quero que ele tire o pé do meu pescoço. Exato. Só isso. Tem uma ideia muito equivocada do feminismo, né, que é propagada, que as mulheres são contra os homens. A gente quer, feminismo é igualdade de gênero, é isso que a gente quer, nada mais. É isso que uma mulher que luta, que se diz feminista quer. Liberdade, mas as pessoas distorcem, né? As pessoas acham que feminista não raspa o sovaco, odeia homem. Não que eu ame os homens, também não adoro, mas assim, eu gosto dos meus amigos, os homens ao meu clube. Tudo bem não raspar o sovaco, a questão é ser livre pra fazer o que quiser, exato. Sem ninguém encher o saco. Exato, mas assim, eles têm uma ideia muito, homens e mulheres, têm uma ideia muito distorcida do que é ignorância. Né? É por ignorância, assim, na verdade. E a gente, eu fiz uma postagem que fala disso, né, dos últimos 60 anos, as conquistas que a gente teve. Essa mulher hoje, que critica o feminismo, só tem esses direitos e exerce porque aquelas feministas lá atrás se mobilizaram para fazer e pressionaram. Né? Total, e às vezes até deram suas vidas por isso, né? Exatamente. Perderam suas vidas, né? Total, assim. Eu sinto que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu já conversei com você sobre isso, essa coisa de medida protetiva, isso é uma piada, né? Isso é até desrespeitoso, né? As leis realmente precisam serem eficazes. Uma pessoa é condenada a 277 anos, só fica presa 30, acho que no Brasil só pode ficar presa até 30 anos. Então por que bota que vai ficar 275? Aí a pessoa é para ficar 30 anos preso, e aí com medida aqui, progressão aqui, não sei o que, fica 12. E aí tá solto de novo para fazer de novo.
E às vezes essa mulher que sofreu esse abuso ou foi vítima, né, de um feminicídio e tal, ela fica em pânico total, sabendo que esse homem daqui a pouco vai estar de volta nas ruas. Porque muito provavelmente uma das primeiras coisas que ele vai fazer é ir atrás dela e se vingar, né? E esse homem, primeiro que o nosso sistema, né, prisional, ele não é feito para recuperação. Né? A pessoa sai ainda, claro, existem exceções, mas a regra é que ela ainda sai pior. E a outra questão é, quando um homem mata uma mulher, ele não só mata aquela mulher, ele mata uma filha, ele mata uma mãe, ele mata uma avó, uma sobrinha, ele mata uma família. Entendeu? Ele acaba, ele destrói uma família. Mas eles não estão nem aí, porque eles sabem que não vai dar nada, vai ficar um tempinho preso e tudo bem. Isso é muito revoltante. O tempo inteiro a gente... Veja aquele lá, que era até famoso, o tal do Brenan, que ele tocou o terror e estava zombando da justiça. Foi lá para Emirados Árabes, ficou um tempo, depois que prenderam, que está preso, que também, acho que nesses dias deve ser solto também. E é sobre isso. E aí a mulher se sente impotente, né? Sim. Exato, foi lá, denuncia, o cara fez, aprontou. Eu acho que existem certas pessoas que elas não têm como não tem como socializar. O tal do maníaco do parque vai ser solto ano que vem, né? Sim. Eu não queria morar na mesma cidade que ele. Aí eu vi a entrevista da mãe dele, falando que tá feliz que ele vai ser solto, do irmão dele, dizendo que vai ficar de olho nele. Cara, quem quer fazer, vai faz, tá feito. É mais no histórico dele, ele é doente, ele não pode estar nas ruas. E Alana, agora... Desculpa interromper. Imagina, é que eu me empolgo também. Pra gente, que a gente só tem alguns minutinhos aqui ainda, mas eu acho que pra gente encerrando também essa roda de conversa, né, esse encontro nosso que tá sendo muito bom, tá sendo um prazer imenso. Também. Aqui, né, e a gente poder trocar mesmo, partilhar, acho que é muito importante, é essencial, ainda mais hoje em dia, né, sempre. E eu tenho mais uma pergunta, Carol, a não ser que a gente ainda não tenha passado por algumas aí que você queira trazer, algum comentário antes. Não, vai fundo, meu amor. A última aqui, assim, né, para trazer para o seu quadro, né, de entrevistas. Então, para a Alana, né, para a Alana Leal, para você, o que é ser mulher no Brasil? E... Nossa, pra mim, meu Deus, eu tô acostumada a perguntar, não a responder. Sensacional! Essa nem eu sabia. A gente vai fechar aqui nosso quadro com essa pergunta mesmo, é importante mesmo, é essencial, né? O que é ser mulher no Brasil? Bom, eu acho que ser mulher no Brasil é um desafio diário, né? Todo dia a gente é desafiada, todo dia a gente está exposta. Eu acho que ser mulher no Brasil é conviver com medo, mas também ser mulher no Brasil é um deleite, porque eu acho o Brasil um país incrível, acho o Brasil um país de grandes mulheres, né, de mulheres muito fortes e muito batalhadoras, então eu me sinto muito honrada em ser esse time também, mas a gente tem muita coisa ainda que evoluir, a gente tem muita coisa ainda para melhorar, mas eu sinto que, mesmo que muito aos poucos, a gente está crescendo, a gente está chegando lá. O que eu puder fazer através da minha página, do meu teatro, da minha literatura, para que cada vez mais as mulheres se fortaleçam e vejam o seu lugar, e em que lugar elas podem chegar, que elas ocupem o lugar que elas querem, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Sensacional! Ai, me pegou muito de surpresa. Essa fechou com chave de ouro. Tem um grande finale, né? Né? Alana, só gratidão. Sensacional ter você conosco. Felicidade total. E só reforçar, né, Gabi, para a galera aí que a gente deixa uma préviazinha na página do Instituto Guatá, no Instagram, e que depois a live completa, ela vai estar lá no YouTube do Instituto Guatá. Fica no nosso link ali, na nossa bio do Instagram, tem todos os links com todas as nossas plataformas, e aí já vai direto ali para o YouTube e vai ter essa live aqui com a Alana ao vivo. Muito bom mesmo, obrigada, viu? Eu quero agradecer o convite, eu amei, eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante, é um trabalho fundamental, é incrível, e que ele cresça cada vez mais, que possa abranger cada vez mais mulheres, porque o mundo precisa de mulheres como vocês.
Então, eu me sinto muito honrada de tantas possibilidades que vocês tiveram me escolher, né, me convidar para meio que abrir essa segunda temporada e que vai ser de sucesso total. E contem comigo sempre. Muito obrigada. Obrigada, Alana. Sucesso Obrigada. também. Muitos caminhos abertos mesmo. Para nós, assim, 2025. Para nós, 2025 já é, tá bom? Bombe. Obrigada. E vamos tentar nos organizar para ver Eugênia, né? Em abril, a temporada aqui em São Paulo, na região central. Então vamos. É bem. Ai de vocês, se não vierem. Vai fazer o. Eu vou WhatsApp da Carol. A gente vai se falando, a gente vai se organizar para aí que a gente vai te ver. Vai ser toda durante um mês, toda quinta-feira de abril, assim. Por favor, aguardo vocês, quero muito e vou ficar enchendo o saco da Carol. E aí, quando é que vem? Isso. Aluga uma van e vem todo mundo. Isso aí, vai o Batá inteiro. Adoro. Obrigada, gente.